um tema gigantesco, mas que eu acho que a Marta vai conseguir passar o importante, o fundamental para a gente, né, Marta? Fica à vontade aí, a gente está... Somos todos ouvidos, Marta. Obrigado pela participação, obrigado por aceitar o convite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo, Rodrigo? Boa. Queria primeiro agradecer, né, ao Reumaped, ao Léo, que é o responsável, a Adriana e o Rodrigo pelo convite, né? Assim, a autoinflamatória é uma coisa que a gente está sempre estudando, tem sempre coisa nova, toda vez que a gente vai refazer a aula, atualizar a aula, já tem milhões de coisas novas, então é uma oportunidade bem, bem boa para mim também, que, na verdade, eu estou sempre me atualizando de um tema que eu gosto, né? É um tema muito grande, assim, eu vou pedir desculpas, realmente não vou conseguir abordar tudo, e mesmo assim é uma aula realmente pesada, longa, mas eu vou tentar ser assim, o mais simples, né? Tá? A gente não pode deixar também de falar das atualizações, que eu acho que era o tema da aula, né? Uma atualização em doenças autoinflamatórias. Tá conseguindo passar? Passou, Rodrigo? Não, está na tela principal aí, do primeiro slide. Né? Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. A agenda, a gente vai se deter no espectro, né, cada vez mais ampliado das doenças autoinflamatórias, conhecer um pouco as doenças mais frequentes, importantes na prática diária também, com uma atualização daquelas que foram descritas atualmente, um diagnóstico diferencial e as bases gerais do tratamento. Tá? Então, na definição, as doenças autoinflamatórias são essas desordens causadas por defeito da desregulação do sistema imune, principalmente inato, né? Causa uma inflamação recorrente, contínua, tem um aumento de reagentes de fase aguda, que a gente pode ver na monitorização dos exames desses pacientes, e a gente tem uma ausência de um papel patogênico primário do sistema imune adaptativo. Embora a gente saiba que o sistema imune, né, como um todo, ele tem conexões, ele se conecta, né, então o sistema imune inato tem uma conexão com o sistema imune adaptativo, mas basicamente a gente tem nas doenças autoinflamatórias, primariamente, uma alteração, uma desregulação desse sistema imuninato, em que a gente tem, na verdade, uma imunidade de uma resposta rápida, né, a qualquer estresse, a qualquer agente microbiano, é uma defesa rápida que utiliza células menos, vamos dizer assim, que não tem uma memória como o sistema imune adaptativo, então são uma imunidade de barreira, associada a macrófagos, a células eosinófilos, basófilos, principalmente neutrófilos, em que você tem basicamente uma alteração que é mediada por uma produção de citocinas, né? Que geralmente são estimuladas por sensores de membrana, que quando são estimulados por patógenos ou sensores de perigo intracelular, e eles reagem formando, então, uma sinalização à base de citocinas, basicamente da interleucina 1, 18, interleucina 6, TNF, e o interferon do tipo. Lembrar que essa imunidade, quer dizer, apesar de ser primariamente uma desregulação da imunidade inata, essa imunidade tem conexão com a imunidade adaptativa. Então, secundariamente, a gente vai ver isso, né? A gente vai ter uma desregulação que pode envolver tanto a autoinflamação do sistema imune, na verdade, inato, e como também a autoimunidade. Então, para lembrar, né, esse sistema imune, ele conversa, né, eles se conversam, e hoje a gente já tem até descrição de uma célula ter instruída a produzir a interleucina 1 beta, por exemplo, através de um sensor de um TNF do FAS,
Então, produz também IL-1 beta por ativação desses genes que estão no núcleo da via NF-κB. Acaba sendo estimulado esse gene, tem uma assinatura, né, então, de produção de citocinas, e essa interleucina-1 beta também pode ser produzida, por exemplo, por uma célula T instruída da imunidade adaptativa, causando, então, também fenômenos de autoimunidade. Então, as doenças inflamatórias, elas foram descritas, esse termo autoinflamação, primeiramente em 1999, por McDermott e McConnell, em que eles relacionaram, né, doenças em que você tinha inflamação recorrente, sem uma causa infecciosa, sem uma causa neoplásica, e basicamente por comprometimento das células mieloides da imunidade inata. Em 97, foi identificada, então, a mutação no gene da febre familiar do Mediterrâneo, posteriormente, em 99, no gene do receptor do TNF, então, identificando a TRAPS, né, a autoinflamatória associada à mutação do receptor do TNF, depois da mevalonato quinase, o gene mutante, com descrição, então, também de uma doença, a deficiência de mevalonato quinase associada à síndrome de IgD. Em 2001, as crioperinopatias associadas às mutações do NLRP3, e aí veio a descrição completa, né, de uma via super importante da imunidade inata, realmente acrescentou muito no conhecimento das doenças imunes como um todo, tanto as doenças poligênicas, as mais comuns que trata, que é a via da inflamação com a produção da interleucina-1. Então, hoje, no InFevers, por exemplo, que é uma database dessas síndromes autoinflamatórias, a gente tem já, na verdade, 71 genes identificados de doenças autoinflamatórias. Cada ano a gente tem acrescido novas doenças, com novos mecanismos de doença sendo conhecidos e novos tratamentos sendo propostos. Na verdade, assim, as doenças autoinflamatórias, hoje, elas estão sendo ampliadas, né, num espectro em que a gente vê que nem tudo é autoinflamação, nem tudo é autoimunidade. Então, no meio desse caminho, a gente tem as doenças que a gente já conhece mais, que são as doenças poligênicas, as doenças, na verdade, de imunidade complexa, né? Então, nesse meio do caminho, a gente tem aquelas que têm mais autoinflamação, como as doenças que têm uma autoinflamação, como a artrite idiopática juvenil sistêmica, doenças que têm na verdade, um padrão misturado, né? E doenças que você tem uma preferência por uma autoimunidade, como a artrite reumatoide, lúpus. E, na verdade, nos extremos, a gente tem as doenças poligênicas, as doenças monogênicas, né? Então, as doenças monogênicas autoinflamatórias, como a febre familiar do Mediterrâneo, e as doenças autoimunes monogênicas, que são aquelas clássicas que a gente conhecia como as imunodeficiências primárias. Hoje, a gente sabe que existe, na verdade, um espectro. Você tem tanto autoinflamação como autoimunidade, na verdade, percorrendo todas essas doenças com preferência mais de um ou de outro. Então, esse espectro foi acrescido também a suscetibilidade às infecções. Essas doenças, além de monogênicas, já existem descrição de doenças digênicas e oligogênicas, além das poligênicas. E lembrar sempre do papel dos fatores ambientais e da epigenética no aparecimento dos sintomas e dos fenótipos dessas doenças. Né? Então, culminando com esse espectro todo, em 2019, a União das Sociedades de Imunologia Internacional propôs, então, esse termo erros inatos da imunidade, né, que são variados graus de fenótipos que culminam com uma imunodesregulação. E esses fenótipos, na verdade, você tem, por um lado, aqueles que predomina a suscetibilidade às infecções, que seriam as imunodeficiências primárias, cujo tratamento e a profilaxia das infecções vai ser a abordagem, e aquelas que vão ser
tratadas com imunomodulação, que, na verdade, são desordens primárias de desregulação imune, né? E nesse guarda-chuva todo, a gente tem a autoimunidade, a autoinflamação, a linfoproliferação, as atopias e a suscetibilidade das malignidades também, além das infecções. Então, a sociedade, essa união das sociedades de imunologia, em 2022, fez, na verdade, uma atualização desses erros inatos da imunidade. Hoje, a gente já tem 55 novos defeitos descritos por eles, né? Varia um pouco, né, com a classificação do InFevers, que a gente já tem mais de 70, porque, na verdade, eles separam esses erros inatos da imunidade em tabelas, em grupos, em que eles separaram, por exemplo, as doenças autoinflamatórias das doenças de desregulação imune. E no InFevers, por exemplo, isso se superpõe um pouco. Mas o que a gente vê é que, assim, a partir de 2000, no ano de 2000, a gente teve um boom, né? Um aumento muito importante da descrição dessas novas doenças. Hoje a gente tem 485 erros inatos da imunidade já descritos, e, basicamente, assim, um grande aumento desse grupo da tabela 7, que é o grupo das doenças autoinflamatórias. A gente vê aqui em vermelhinho, em 2022, já mais 14 dessas mutações e doenças foram descritas, e das doenças de desregulação imune também. Em 2022, mais 6 dessas doenças foram descritas. Então, isso foi possibilitado, com certeza, pela implementação dessas novas tecnologias diagnósticas, e a gente vê que o barateamento dessas tecnologias a partir de 2007 foi muito importante para a gente poder ter o diagnóstico dessas novas doenças, dessas novas mutações. A implementação do NGS, né, que é o sequenciamento de nova geração, que, na verdade, é um sequenciamento muito mais rápido, mais fácil e menos custoso do que o sequenciamento que a gente tinha antigamente, que era o Sanger. A gente só tinha o Sanger. Então, esse novo sequenciamento, ele tem um bom desempenho, principalmente quando a gente tem um gene candidato, que são os painéis genéticos, né? Além dos painéis genéticos, que você pode ver até mais ou menos 100 mutações, a gente tem o exoma completo, né? E no exoma completo é importante porque 2 a 3% do genoma só é visto no exoma completo, mas ele já contém 85% de variantes que realmente são causadoras de doenças. Então, o exoma completo foi um avanço muito grande também, né? Quando, na verdade, você tem novas doenças sendo descritas, e ele possibilita que você possa rever esse teu exoma de 2 em 2 anos à medida que novas mutações vão ser descobertas, né? Pode ser que você esteja frente a um paciente com uma doença que ainda não teve uma descrição, uma mutação descrita. Então, ele possibilita você poder rever isso, tipo, de 2 em 2 anos. Lembrar que as variantes, né, você pode ter muitas variantes, tanto as variantes de significado incerto e não patogênicas, que podem dificultar a interpretação do exoma, e às vezes o trio exoma familiar que você faz do paciente, da mãe e do pai, ele pode, na verdade, ampliar esse teu significado dessas variantes e te levar a um diagnóstico mais facilmente. E sempre complementando com testes funcionais. Esses testes funcionais, quando a gente faz a busca imunológica, com a dosagem de complemento, das imunoglobulinas, as atividades enzimáticas que a gente dispõe, por exemplo, da deaminase 2 na doença de DADA2, a assinatura das citocinas, né, do interferon, isso também é importante, porque implica, assim, no impacto dessa funcionalidade da alteração que você acha nesse teste genético com a causalidade realmente daquela doença, daquele fenótipo. Então, são doenças raras, pouco conhecidas, e tem um retardo diagnóstico muito frequente, até mais ou menos de 4 a 5 anos de retardo diagnóstico. O início é precoce na vida, mas não é exclusivo da faixa etária pediátrica. Então, você pode ter início de alguns quadros no adolescente até no adulto. A história familiar
a presença da história familiar é frequente, mas lembrar sempre que existe uma gravidade, uma expressão variável, uma penetrância variável, então membros de uma família podem não ter sintomas, podem não ter um fenótipo tão estabelecido. A inflamação sistêmica crônica ou recorrente ocorre pelo aumento da liberação de citocinas, mas você tem sinais e sintomas muito semelhantes que se superpõem a outras entidades clínicas frequentes, como infecções, neoplasias e doenças também da imunidade adaptativa. Lembrar que os testes genéticos são ainda de custo elevado e o acesso é limitado para a gente, né, principalmente no SUS, e a interpretação pode ser também difícil. Então, você tem muitas mutações que podem fazer parte de um único gene. Um gene pode causar vários fenótipos diferentes, então você pode ter uma variabilidade fenotípica. Um fenótipo pode ser causado por vários genes, então você também tem uma heterogeneidade genotípica. A herança ela pode ser monogênica, mas hoje em dia a gente já tem casos descritos de herança digênica, por exemplo, no Kendall, oligogênica e até poligênica complexa, e muitas variantes patogênicas ainda não foram descritas, né? Você tem também as variantes de significado incerto, lembrar de você avaliar a importância disso na população que você está descrevendo, e lembrar que também algumas mutações novas vão ser novas doenças a serem descobertas com essa amplidão que a gente agora tem com o impacto dos testes genéticos, né? O tratamento também é feito com medicações de alto custo e quadros que são muitas vezes refratários aos medicamentos que a gente dispõe ainda. Então, essas doenças têm várias classificações, tem classificação de acordo com a mutação, de acordo com a via sinalizadora. Eu escolhi mais ou menos uma classificação, ainda não existe uma classificação assim padronizada, eu escolhi na verdade, para apresentar para vocês uma classificação que é mais, vamos dizer assim, didática, tá? Então, as inflamassomopatias são aquelas doenças mediadas pela interleucina 1, as doenças mediadas pela interleucina 18, defeitos de sinalização da via NF-κB, que são as relopatias, as vias que são causadas pelo estresse celular, por exemplo, TRAPS, defeitos em mecanismos reguladores, por exemplo, nos defeitos nos antagonistas dos receptores, como DIRA e DITRA, doenças mediadas pelo interferon e outras doenças autoinflamatórias que são meio miscelânea, como o DADA2. Então, as inflamassomopatias, né, foram as mais descritas, assim, foram descritas primeiramente, né? Então a gente teve um avanço de conhecimento muito grande em relação a elas, e, na verdade, assim, a gente tem algumas proteínas, né, que vão designar o tipo do inflamassoma que a gente está buscando. Então, a gente tem um inflamassoma pirina, que é o NRLP1-P3, o NRLC4 e o AM2. Nesses inflamassomas, o que a gente tem é um estímulo desses receptores de superfície, né, por patógenos ou por, na verdade, perigo intracelular. Eles estão na superfície, estão no citosol também, e eles vão ser estimulados. Essas mutações, na verdade, eles vão ter ou mutações com ganho de função ou perda de função, e, na verdade, o que a gente vai ter é uma hiperestimulação dessas vias do inflamassoma, que é um complexo proteico de várias proteínas, que, na verdade, vai culminar na produção da interleucina 1 beta, interleucina 1 18 nas formas ativas, né, que vão lá para o núcleo celular e vão também estimular a produção de genes associadas a essas citocinas. Então, em relação a isso, a gente tem a febre familiar do Mediterrâneo, por exemplo, associada à inflamação pirina, hiperestimulação, outros ao NRP1, P3, que seriam as crioperinopatias, as doenças associadas ao NLC4, por exemplo, que causam a síndrome de ativação macrofágica com uma manifestação bastante importante. E a gente tem essa resposta inflamatória não só pelo aumento de citocinas, como pelo estímulo também de uma morte celular por piroptose, que seria uma morte celular inflamatória, não seria aquela
morte celular por apoptose, que seria fisiológica. Então, essa célula, na verdade, forma poros, né, de gás dermina, como se essa célula explodisse e jogasse todas essas citocinas inflamatórias para o meio celular. Parou de passar, gente. Não estou conseguindo passar. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, mas não está passando, não. A gente tem um delay, tenta... Passou? Tem animação, Marta? Tem outra animação além das figurinhas? Dumps e pumps? Não tem, não. Não tem, não. Tenta voltar. Travou. Será que tenta compartilhar de novo? Não sei. Foi? Ah, foi. Então, essas inflamações, hoje, como eu falei, né, depende, então, daqueles complexos que vão formar as proteínas, que vão formar esse inflamassoma, e a gente tem, então, o inflamassoma, na verdade, associado à pirina, que é o MRLP1, P3, o inflamassoma pirina, algumas doenças associadas a ele, né? Então, criopirinopatias, que a anomídia ou SINCA é a forma mais grave, a magite, que seria aquela osteomielite crônica multifocal associada à anemia deseritropoética congênita, febre familiar do Mediterrâneo e PAND, associada ao gene da febre familiar do Mediterrâneo, a deficiência de mevalonato quinase, lembrar que PAND, né, que é uma dermatose neutrofílica associada à mutação do gene da pirina, é um fenótipo bastante parecido com PAPA, né, não tem nada a ver com febre familiar do Mediterrâneo, embora estejam mutações sejam no mesmo gene, tá? Então dá um quadro muito semelhante à PAPA, com dermatose neutrofílica, abscesso estéreo, acne e pioderma, e a NIAID, que seria associada ao MRLP1, que causa artrite, uveíte, então pode ser um diagnóstico diferencial da artrite idiopática juvenil, mas causa um quadro de disceratose com distrofia ungueal e autoimunidade. E o inflamassoma NLS4 também, que é uma inflamaçõopatia mediada pela interleucina 1, e nesse caso também pela interleucina 18, causando quadros com fenótipos mais brandos de urticária pelo frio, até quadros mais graves associados à enterocolite, com ativação macrofágica, mutações do CDC42, que seria um quadro fenótipo parecido com SINCA, e aqueles quadros de proteinose alveolar pulmonar associado à síndrome de ativação macrofágica, também mediados pela interleucina 1,18, pela ativação também do inflamação. Então, a mutação no NLC4 dá dois fenótipos distintos, né? Então, um fenótipo leve, que é o ficar-chato, que é aquilo que eu falei, a urticária de início precoce, pode dar nódulos, artralgia, conjuntivite e até uma síndrome seca. E um fenótipo grave, que seria o IFEC, né, que é associado a uma colite de início precoce, já, geralmente no período neonatal, muito grave e fatal, tá, com síndrome de ativação macrofágica recorrente, associada também a um racho urticariforme, artralgia e febre. E essas doenças são mediadas pela interleucina 1,18. Interleucina 18, desculpa. Um outro fenótipo também do NLS4, que eu falei, proteinose alveolar pulmonar associada à síndrome de ativação macrofágica, ainda sem mutação identificada, mas dando um quadro pulmonar grave e progressivo. Além dessas, né, a gente tem uma doença recentemente
que foi recentemente descrita, que é essa que eu falei, do CDC42, uma mutação nesse gene, que se assemelha muito a um fenótipo SINCA, tá? De SINCA-like, que seria aquele fenótipo das crioperinopatias mais graves, né? Uma doença de início neonatal também, com febre, hepatosplenomegalia, rash, alterações neurológicas de atraso de desenvolvimento, mas diferente da SINCA, da crioperinopatía, você tem enterocolite, uma pancitopenia com síndrome de ativação macrofágica por aumento importante da interleucina 18, interleucina 1, e também da interferon. Esse quadro é responsivo ao bloqueio da interleucina 1. Outra também associada ao MLC4 é a PFIT, uma mutação no WDR, que dá quadros de inflamação oral muito graves, muito cicatrizantes, são recorrentes. É associado a um quadro de febre periódica, imunodeficiência e trombocitopenia, também responsiva à interleucina 1. E um quadro recentemente descrito, que é o TRAP1, que é uma associação de uma mutação numa proteína mitocondrial associada ao receptor do TNF, mas associada também a uma variante, uma mutação variante do gene da febre familiar do Mediterrâneo. Então, a gente já tem a descrição aí de uma doença oligogênica, né, com mutações em 2 genes, associados a uma síndrome de febre periódica, as síndromes de febre periódica clássicas. Você tem febre recorrente, infecção respiratória, inflamação também oronasal grave, com rapidamente progressivo, até para colapso da cartilagem do nariz, com o nariz em cela, rash, associado também a uma osteomielite crônica multifocal. Então, fenótipo muito, na verdade, muito rico, né, muito diferente, associado a várias manifestações associadas às doenças mediadas pela inflamação. Então, as doenças, as inflamações clássicas, a gente tem as síndromes de febre periódicas monogênicas históricas, que a gente tem febre, exantema, recorrência de pelo menos 6 meses desse quadro para a gente chegar a esse diagnóstico, com aumento das provas inflamatórias. E a gente vai ter, dentro dessas febres periódicas, febre familiar, a mutação do receptor do TNF e a mevalonate-quinase associada à hiper-IgD. Esses quadros, então, a gente tem basicamente, muito importante, é a febre. A febre, a duração da febre já divide aí em 2 polos, né? Então, uma febre de grande duração, mais de 7 dias, a gente já pensa em TRAPS, que é uma mutação do receptor do TNF, e as febres com duração curta, febre familiar do Mediterrâneo, com uma febre de até 72 horas, e a deficiência de mevalonate-quinase, que seria uma febre de duração de menos de 7 dias também. E a gente, além da febre, tem alterações na mucosa, com racha, aftas orais, da pele, da mucosa, alterações musculoesqueléticas, como artralgia, mialgia, alterações gastrointestinais, vômitos, diarreia, dor abdominal e dor torácica também. E a principal complicação dessas doenças é a amiloidose, né, que é um quadro de muito difícil tratamento. A gente tem, em algumas dessas síndromes de febre periódica, por exemplo, na mevalonate-quinase, desencadeantes como estresse, vacina desencadeiam os surtos de febre e aumento das provas inflamatórias, da proteína C reativa, do VHS e da proteína soroamiloide A. Então, a febre familiar do Mediterrâneo é uma síndrome autoinflamatória monogênica mais antiga e de maior prevalência no mundo. Tá? Acomete principalmente a etnicidade do leste do Mediterrâneo, né, judeus, árabes, mas com, na verdade, a globalização, essas variantes já se disseminaram pelo mundo. Né? Acomete, geralmente, até a primeira década, 60% dos quadros já mostrou o quadro clínico, e até 20 anos de idade, 90% desse fenótipo já está, na verdade, aparecido. Né? O gene é o gene da febre familiar do Mediterrâneo, com muitas variantes já descritas, sendo a M694V a mais frequente. A herança pode ser autossômica recessiva, que é a mais
clássica característica, mas pode ter uma autossômica recessiva não clássica e até formas de autossômica dominantes. Até 34% dos casos têm mutação em apenas um alelo. Então, existe um amplo espectro fenotípico com todas essas mutações, que pode ser um fenótipo típico, um fenótipo mais grave, em que você progride para amiloidose em casos até assintomáticos, e um fenótipo óligo ou assintomático. Basicamente, a doença causa uma serosite, e o principal local é abdominal. Então, você tem, além da febre, uma dor abdominal importante, que muitas vezes simula um quadro de abdômen agudo. Esse menino dessa foto, ele foi submetido a uma laparotomia branca, né, por conta que parece mesmo quadro de abdômen agudo, associado à artrite e um rash erisipeliforme. Esses surtos têm uma duração de 12 a 72 horas, tem uma resolução espontânea, apesar de serem muito intensos, eles se resolvem rapidamente, né, em 3 dias e espontaneamente, e tem uma periodicidade regular de uma semana a meses. Os critérios de classificação do Eurofever, do Printo, para a febre familiar do Mediterrâneo, na presença do genótipo confirmatório de febre familiar, da mutação, você só precisa de um dessas manifestações, a duração de 1 a 3 dias do surto, artrite, dor torácica, abdominal. Se não tiver um fenótipo aleatório, mas você tem um fenótipo suspeito, a evidência de 2 dessas manifestações também tem uma grande sensibilidade e especificidade. No caso de você não ter a genotipagem, a presença de 6 de 9 desses critérios, então, desses que eu falei, a duração curta, artrite, dor torácica, dor abdominal, uma ascendência do leste do Mediterrâneo e a ausência de estomatite aftosa, exantema urticariforme, exantema maculopapular e adenomegalia dolorosa, que são mais característicos das outras síndromes de febre periódica que eu vou falar. Outras manifestações da febre familiar, artrite crônica, mialgia, pleurite, pericardite, orquite, a vasculite por IgA é 10 vezes mais frequente, a poliarterite nodosa, então vasculites são mais frequentes em quem tem mutações no gene da febre familiar, as espondiloartrites também, B27, doença inflamatória intestinal e a hidrademite supurativa. O prognóstico, a proteína soramiloide é uma precursora, então, da proteína amiloide A. Então, o prognóstico está associado a essa complicação, que é o depósito, principalmente nos rins, né, causando proteinúria, síndrome nefrótica e uma insuficiência renal crônica progressiva. O tratamento é eficaz com a colchicina, na maioria dos casos, né, controla a inflamação, diminui os surtos e também é eficaz na prevenção da amiloidose, sendo que menos de 10% dos casos é refratário, persistem com provas de atividade inflamatória, persistem em crises, e você, muitas vezes, pode necessitar do bloqueio da interleucina 1. Na síndrome periódica associada à mutação do receptor do TNF, o TRAPS, a gente já tem 163 variantes descritas, também tem uma grande variabilidade de genótipo, fenótipo e até de penetrância, alguns casos até iniciam na vida adulta, né? Então o início pode ser em menores de 1 ano até 60 anos de idade. E, na verdade, a patogênese, ela implica realmente no estresse celular causado pelo acúmulo dessas proteínas mutantes, que não são funcionantes, né? Então, essas proteínas acabam causando um estresse celular com aumento dos agentes oxidativos, tá? E isso faz com que você tenha, na verdade, um estresse celular causando a hiperinflamação. Então, o quadro clínico, a febre, é uma febre prolongada, geralmente ela tem uma duração até 1 mês, por exemplo, febre é alta, é recorrente, pode estar associada a cefaleia, dor abdominal, uma mialgia, que pode ser uma pseudocelulite, até uma fasciite, uma mialgia migratória, conjuntivite, edema palpebral uveíte, essas manifestações oculares são bastante importantes, discriminadoras das outras síndromes de febre periódica, pleuropericardites, meningite asséptica, exantema, e a amiloidose também pode ocorrer. O tratamento da TRAPS com corticoide, né, e o etanercept, embora a gente saiba que a redução do efeito ao longo do tempo acontece, muitas vezes a gente precisa do bloqueio também da anti-interleucina 1 ao longo do tempo. É eficaz também no TRAPS.
Os critérios de classificação, presença do genótipo, né, da mutação em dessas manifestações, uma duração mais de 7 dias, mialgia, exantema migratório, o edema periorbitário, a história familiar, já faz o diagnóstico. Nos casos sem genotipagem, a gente tem na verdade, um score de pontos, né, em que essas manifestações que eu falei, se a febre for muito prolongada, 2 pontos, se for menos prolongada, 1 ponto, a história familiar e a ausência da estomatitis são características do quadro de TRAPS, diferente de outras doenças, né? Uma outra doença, deficiência de mevalonate quinase, é uma doença que, na verdade, existe essa deficiência completa, né, quase completa, menor que 10% dessa atividade da enzima. Você tem uma doença de depósito, uma doença metabólica, aciduria mevalônica, muito grave, né, que além da febre periódica, você tem alterações de microcefalia, sistema nervoso central, ataxia, catarata, e naquelas em que você tem uma atividade enzimática ainda que ainda persiste essa atividade enzimática, você pode ter uma síndrome de febre periódica, caracterizada por febre, úlceras orais, manifestações do trato gastrointestinal, adenomegalia, esplenomegalia, exantema e artralgia. Então, a herança é uma herança autossômica recessiva, né? O primeiro ano de vida, uma febre alta, calafrios, 3 a 7 dias, tem um atraso diagnóstico essa doença, você pode ter um aumento da IgD e da IgA, aumento de provas inflamatórias, lembrar que a colchicina é ineficaz, um tratamento, às vezes, é necessário com o biológico, o etanercept anti-interleucina 1, que nem sempre também são totalmente eficazes. Esse estudo cluster, então, é um estudo que foi eficácia e segurança do canakinumab, que é um bloqueador da anti-interleucina 1, tá? Foi usado em pacientes com febre familiar refratária à colchicina, deficiência de mevalonate quinase, TRAPS, e teve uma boa resposta, tanto no 15º dia de uso, como uma resposta completa, um nível de resposta completa na semana 16. Isso culminou, então, na aprovação do FDA, do canakinumab, para o tratamento dessas síndromes de febre periódica monogênicas. Então, essas síndromes de febre periódica, basicamente, o que diferencia é o exantema e a febre, né? A duração da febre, como eu falei, menor que 7 dias e maior que 7 dias no TRAPS. O tipo de rash, né? O erisipeloide na febre familiar, o difuso maculopapular na deficiência de mevalonate quinase com RITs, e no TRAPS, aquele rash que pode ser também eritematoso ou até um rash migratório. A associação de serosite no quadro de febre familiar, gatilhos na deficiência de mevalonate quinase com manifestações do trato gastrointestinal, adenomegalia, hepatosplenomegalia, e no TRAPS, aquelas alterações oculares, né, aquele rastro migratório doloroso, é muito importante na discriminação dessas 3 doenças. Eu não poderia deixar de falar, então, na PIFAP, que é a febre recorrente de origem não infecciosa mais comum na infância, né? É uma febre periódica associada à estomatite aftosa, faringite e adenite cervical. Ela não tem uma mutação ainda identificada, então uma doença considerada poligênica, foi descrita por Marshall em 87, tem um início precoce na infância, 90% dos casos abaixo de 5 anos, e apesar de ser uma doença que tem uma resolução espontânea, então é autolimitada, geralmente até a infância, tardia ou adolescência, ela pode afetar a qualidade de vida por esses episódios recorrentes de inflamação. Né? Nesses critérios de Marshall atualizados por Thomas, então, episódios recorrentes de febre, em criança abaixo de 5 anos, com sintomas constitucionais, pelo menos um, com estomatite aftosa, adenite cervical, e a faringite, exclusão de neutropenia cíclica. O paciente assintomático entre esses episódios, então, ele tem uma vida normal entre esses surtos inflamatórios, com primeiro desenvolvimento normal, já fecha esse diagnóstico. Então, a febre cíclica a cada 4 semanas, você pode ter pródromos, tá? Tem geralmente uma periodicidade assim, mais ou menos fixa, diferente das outras síndromes de febre periódica que eu falei antes. A faringite, na verdade, é a manifestação mais frequente, 90% dos casos, é bilateral, pode ter hiperemia, pode ser exudativa ou não, e tem
hipertrofia de amígdala. Depois a gente tem a adenite cervical, que ela é bilateral, dolorosa e não tem supuração, e as úlceras orais são as manifestações menos frequentes, estão em torno de 50% dos casos, em áreas não mastigatórias, são poucas, pequenas e pouco dolorosas, com uma resolução também autolimitada em 3 a 5 dias. Nesses quadros de surto, a gente tem aumento das provas inflamatórias na crise, ausência dos sintomas de infecção frequente respiratórios, por exemplo, e no intercrise a criança fica assintomática. Então, é uma doença poligênica, né? A gente tem tanto desregulação da imunidade inata quanto adaptativa. Então, você tem linfopenia, neutrofilia, mas tem também aumento das citocinas inflamatórias. Um estudo, né, pelo exome e pelo genoma completo, 67 pacientes, não foi encontrada nenhuma etiologia monogênica. A base poligênica, então, é a proposta mais convincente, com o envolvimento de genes associados ao inflamassoma. E, além disso, variantes de genes associados às vias de inflamação, da inflamação, podem também ser modificadores do fenótipo do PIFAPA, por exemplo, alguns casos de mutações de NRP3, algumas variantes até de febre familiar, são modificadoras desse fenótipo, causando até sintomas atípicos, né, da PIFAPA, por exemplo, mialgia, artralgia. Montaghan, em 2020, fez, na verdade, propôs um espectro de PIFAPA como se fosse um espectro de um BC menos grave, né? Então, a gente teria num polo a estomatite aftosa recorrente, um quadro menos grave, o PIFAPA como um fenótipo intermediário, e uma doença de BC, que seria um fenótipo mais grave, e para isso ele associou a algumas alterações do HLA. Tá? Isso ainda não foi para frente, isso ainda está em investigação. Critérios de classificação do PIFAP, então, presente, faringoamidalite, linfadenite cervical, a duração curta e periodicidade, tá? Se a gente tiver 7 desses 8, com ausência de diarreia, dor torácica, xantema e artrite, a gente fecha pelos critérios do Eurofever Pinto. Lembrar que o tratamento proposto pelo CARRA, que é um grupo, né, de aliança e pesquisa em doenças reumatológicas, a gente tem 4 braços de tratamento, em que o primeiro braço é o corticoide em dose única nas primeiras 24 horas. Pode fazer com 1 miligrama por quilo, se não responder nas próximas, você faz com 2 miligramas por quilo. Se não houver resposta, a gente troca o regime e pode instituir uma profilaxia ou com colchicina ou cimetidina, e se não houver resposta, o tratamento cirúrgico. O diagnóstico diferencial dessas febres periódicas monogênicas, ele é difícil, tá? Principalmente com o PIFAP em relação às outras febres monogênicas, aquelas que têm um fenótipo menos grave de febre familiar, mevalonate, quinase e TRAPS, e surtos, principalmente também o diagnóstico diferencial com surtos com febre de curta duração, por exemplo, em duração menor que 7 dias nas crianças de baixa idade. E o mais importante é que esses quadros de febre familiar e mevalonato quinase que podem parecer com PIFAPA não respondem à dose única do corticoide e geralmente não têm a faringite exudativa tão característica do PIFAPA. Outras 2 doenças, né, foram descritas, né, que fazem diagnóstico com essas síndromes de febre periódicas monogênicas, principalmente tendo um fenótipo PIFAPA-like, são quadros de febre recorrente, cria, né, uma febre com uma duração mais longa, tem um início mais precoce no lactente, linfadenopatia, úlceras orais e tonsilite, tá? Mas tem manifestações mais graves, né, que chamam mais atenção, que não estão presentes, por exemplo, no PIFAPA, nem nas outras síndromes de febre periódica monogênicas clássicas, como a doença inflamatória intestinal e a imunodeficiência. E uma outra, que é a rosa, associada à mutação do ALPK1, é uma muito parecida com o fenótipo do PIFAPA num quadro inicial, uma febre de curta duração, tonsilite, artralgia, cefaleia, com elevação da reagente fase aguda, mas que evolui com um quadro de esplenomegalia, pancitopenia, alterações oculares, por exemplo, panuveíte, retinopatia neuritiótica e até anidrose.
Outras síndromes com febre recorrente, a gente tem mutação do LAC1, que parece uma IJ monogênica, ela tem 2 fenótipos, uma IJ sistêmica-like, uma IJ poliarticular-like, né? E o importante desses 2 quadros é que a poliartrite é uma poliartrite muito refratária, muito grave, né? A gente tem desregulação do inflamassoma com produção da interleucina 1 beta, e geralmente tem um início muito precoce nos primeiros 2 anos de vida. Além disso, tem um quadro agora descrito um quadro de uma febre que ainda é indiferenciada, uma febre recorrente indiferenciada chamada de SURF, né, em que a gente não tem ainda um diagnóstico molecular, se identifica um quadro mais ou menos homogêneo, mas que você não tem um diagnóstico molecular. 60% a 80% desses pacientes com febre recorrente não vão ter um diagnóstico. Né? Mas a gente tem uma assinatura da interleucina 1, esses quadros de síndrome de febre recorrente indiferenciada, e o importante é que eles não devem preencher os critérios PIFAPA, os critérios mandatórios. Então, sem critérios para PIFAPA, febre recorrente, com o aumento das provas, a gente faz aguda, e não tem uma mutação identificada para as síndromes de febre periódica históricas, né? Características adicionais, além de surtos mensais, você tem fadiga, artralgia, mialgia, dor abdominal, e as manifestações oculares, que a gente também não vê características do PIFAPA, né, com edema periorbitário, e esses quadros mais ou menos homogêneos com a assinatura da interleucina 1 tem uma resposta boa, eficaz à colchicina e o bloqueio da interleucina 1. Além desses quadros de febre, a gente tem um outro grupo também de inflamações, em que você tem basicamente a febre associada à urticária neutrofílica, são doenças associadas ao NLP3, são as criopirinopatias, e em que você tem, na verdade, 3 fenótipos, né? Um fenótipo leve, que é aquele quadro de exantema induzido pelo frio, com febre, artralgia e conjuntivite, que dura mais ou menos 24 horas, um fenótipo moderado, que seria aquele que é associado a esse quadro, tem um quadro de surdez neurosensorial e pode evoluir para amiloidose, e o fenótipo grave, que é o SINCA ou NOMID, em que você tem, além desse quadro de exantema urticariforme, febre, um quadro de osteoartropatia, com alargamento epifisário, a surdez neurosensorial e alterações do sistema nervoso central e oculares graves. E nesse quadro você tem progressão, se não tratada, para amiloidose em até 80% dos casos, com uma gravidade e cronicidade importante. Então, esses quadros de SINCA ou NOMID foram propostos esses critérios, né? Se você tem aumento das provas inflamatórias ou da amiloide, mais 2, o rash urticariforme, desencadeamento pelo frio ou estresse, surdez neurosensorial, meningite asséptica, alterações esqueléticas, você pode fazer esse diagnóstico, né? O quadro é bastante grave, né? Desse fenótipo mais grave, você tem papiledema, tem meningite crônica asséptica, alterações com hidrocefalia, bossa frontal, alterações epifisárias graves, uma artropatia com aumento epifisário, aumento de patela, é um quadro bastante mais grave. O tratamento, bloqueio da interleucina 1, é eficaz previno o dano quando instituído precocemente, né? Nós temos disponível só o canakinumab, que só é autorizado para criança acima de 2 anos, não temos o anakinra no Brasil. E um estudo já com follow-up de mais de 15 anos de tratamento mostrou que o diagnóstico precoce, a instituição do bloqueio da interleucina 1, ela previne os danos, controla a doença, melhora a qualidade de vida, tanto a hipoacusia como a inflamação do sistema nervoso central, se precocemente diagnosticado e tratado, podem até melhorar, né? E os efeitos adversos, com infecções, não foram tão importantes, existe um baixo risco até de infecção e de neutropenia. Além desses quadros que eu falei, outros quadros também da urticária, então outros genes já foram descritos, a gente tem aí o FICAS2, que é associado a uma inflamação NRP12, tá? Que a gente tem, além da duração desses episódios de febre, sintomas como úlceras afetosas, dor abdominal, adenopatia e associação com imunodeficiência primária,
tanto no FICAS2 quanto no FICAS3, que é uma mutação no gene da fosfolipase G2, em que você tem também, além do racho urticariforme, um comprometimento importante da imunidade humoral com hipogama. Então, além da autoinflamação, a gente tem quadros de infecções recorrentes. E recentemente descrito o FACAS, que é associado ao fator 12, na verdade, uma hiperativação do fator 12, que é aquele mesmo fator que está associado ao angioedema hereditário, não associado ao inibidor de complemento. Essa ativação espontânea causa também um quadro de uma urticária, um racho urticariforme recorrente associado a cefaleia, artralgia e fadiga. Além dessas doenças, então, que eu falei, associadas à urticária, a gente agora tem também as doenças autoinflamatórias associadas à inflamação estéril da pele, ossos e articulações. Elas podem ser mediadas pela interleucina 1 beta, como a DIRA, que é a deficiência do antagonista do receptor IL-1, e MAGID. Aquelas são parcialmente mediadas por IL-1 beta, como o PAPA, que é a artrite piogênica, pioderma gangrenoso e acne, e PAND, que é aquela dermatose neutrofílica associada à mutação da pirina que eu falei antes, e aquelas não mediadas pela interleucina 1 beta, que é a deficiência do antagonista do receptor do IL-36, DITRA, e a mutação do CARD14, ambas, né, na verdade, dando quadro de psoríase familiar grave. Então, a DIRA tem um início neonatal, causa uma osteomielite multifocal estéril, com periostite, osteopenia, durose importante, aumento das articulações, principalmente o acometimento dos arcos costais, clavículas, associadas a lesões de pele pustulosas, lesões ictiosiformes, patergia, estomatite, e pode causar até o óbito com uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, se não tratada rapidamente com um antagonista do receptor da IL-1RA, que é o anakinra. O espectro dessas doenças também pode ser amplificado quando a gente considera, por exemplo, MAGID, mas é uma doença muito rara, foi descrita nas famílias do Oriente Médio, associada à mutação da LPIN2, causa também uma osteomielite multifocal já de início no neonatal, recorrente, grave, associada à dermatose neutrofílica, que pode ser psoríase ariforme, dermatite pustular, e a anemia deseritropoética congênita, com resposta ao bloqueio da interleucina 1. E a osteomielite crônica, né, inflamatória, ela pode ser tanto monofásica, monofocal, multifocal. Hoje em dia, a gente já tem descrito uma forma familiar associada a uma mutação no gene da fibulina, surtos de inflamação, metástases ósseas, principalmente naqueles ossos, pelve, coluna, clavícula, são ossos atípicos, né, e devem chamar a atenção, curso autolimitado, apesar de ser recorrente, e a associação com lesões cutâneas, como eu falei, acne, psoríase, a doença inflamatória intestinal e a espondilite. Além disso, o querubismo, também já identificada a mutação do SH3BP2, que acomete a mandíbula, unifocal na mandíbula, e a síndrome SAFO, que é uma síndrome que ocorre mais na idade adulta, que é a associação de sinovite, acne, pustulose, hiperostose e osteite. Então, é um espectro aí das doenças com acometimento dos ossos e pele crônicas não infecciosas. PAPA, artrite piogênica estéril, pioderma gangrenosa e acne cística. Então, é causada por uma mutação no PSTP1P1, uma autossômica dominante. Ela tem, na verdade, a manifestação mais precoce já no lactente é a artrite, né? Essa artrite ela é progressiva, oligoarticular, estéril e deformante. Mais tarde, né, faixa etária escolar, vem as manifestações cutâneas, o pioderma, úlceras e abscessos, e já no adolescente aquela acne cística característica. Né? Outros quadros, patergias, psoríase, rosácea, podem também se apresentar, e o tratamento é feito nos quadros cutâneos, uma boa resposta ao bloqueio do TNF, os agentes anti-TNF, e muitas vezes os quadros articulares também vão precisar do bloqueio da interleucina 1. O espectro da síndrome PAPA pode, então, ser mais amplificado quando, por exemplo, você tem uma hidroadenite supurativa na PAPASH, tem uma mutação também no PSTP1P1, pode ter um quadro de PASH em que você não tem artrite, só tem a hidroadenite
supurativa, nenhuma mutação ainda foi descrita. Outros fenótipos, né? Então, papa com hiperzincanemia, hipercalprotectinemia, artrite, retardo de crescimento, papa com lesão osteolítica, papa com psoríase, espondiloartrite, associação com colite. Então, esses fenótipos são fenótipos que também estão no espectro da síndrome PAP. A hidrodendite supurativa, atualmente a gente sabe que 70% desses casos têm origem monogênica, vários genes já foram descritos associados com a hidrodendite supurativa, que é uma inflamação neutrofílica com formação de múltiplos abscessos, o mecanismo ainda não é bem compreendido. E uma outra doença também associada a infecções de pele e infecções cutâneas é a ADAM17, né? Mutação do ADAM17, em que a gente tem essa recorrência também de febre e lesões cutâneas, com pústulas, abscessos, perivasculite, pode ter um quadro psoriasiforme e alterações na cutícula, umas cutículas bastante fundas, associadas à diarreia crônica, com resposta ao corticoide e ao bloqueio da interleucina 1 também. Outras dermatoses pustulares, que não são mediadas pela interleucina 1, que eu falei para vocês, que são aquelas formas da psoríase familiar, dita aí a CAMPS, né? E a imunodesregulação associada à colite, então, a colite inflamatória com alterações cutâneas, de foliculite, úlceras orais e até artrite, de início já no período neonatal ou no lactente jovem, são muito graves. Antes a gente tinha a deficiência, mutação na deficiência da interleucina 10 e no gene do receptor da IL-10. Hoje a gente já tem várias mutações em vários outros genes descritas com esse quadro clínico de colite grave no período neonatal, associada à imunodeficiência e até alterações de infecções recorrentes do sistema nervoso central, que são bastante graves, com recaídas, muitas vezes precisa mesmo até de um tratamento com um transplante de célula-tronco, né? Outras doenças, então, inflamatórias. A gente já viu as inflamações, agora a gente vai passar para os defeitos de sinalização da via NF-κB, que são as relopatias, são chamadas assim porque a proteína HEL-A e HEL-B fazem parte dessa via, né? Então, a gente tem aqui, a gente vai ver o BLAU, que é a artrite granulomatose pediátrica, aquela associada à haploinsuficiência do A20, né? E a otulina, que é a otulipemia. Então, a artrite granulomatose pediátrica, autossômica dominante, BLAU, pode ter uma mutação de novo, que são os casos de sarcoidose de início precoce, a mutação do gene CARD15 NOD2, que codifica a proteína NOD2, então você tem um ganho de função na estrutura semelhante à criopirina, quadro clínico de uma poliartrite crônica, tenossinovite simétrica hipertrófica, dando até um aspecto de articulação almofada, né, uma articulação muito edemaciada, com uma tenossinovite importante, alterações oculares graves, uma panovite que geralmente ela é recorrente, refratária, levando a glaucoma, cegueira, e um rash ictiosiforme, que é um rash que a gente vê, tipo, eles chamam em grão de tapioca, né? É um rash bastante popular, associado à febre, camptodactilia, e neuropatia central também pode acontecer. Na biópsia, a gente vê o granuloma não caseoso, então uma doença granulomatose. Na síndrome de Blau, a gente tem a tríade característica, que é esse rash, né, ictiosiforme, poliartrite tenossinovite e uveíte. E pode ter a camptodactilia, que é essa flexão progressiva que começa pela quinta interfalangiana, que vai passando para os outros dedinhos, né? A artrite granulomatose pediátrica e o Blau pode ter uma variabilidade fenotípica amplificada, né? Além dessa tríade, em que a gente tem eritema nodoso, cialodenite, doença pulmonar, granuloma no fígado baixo, parecido, então, com o quadro de sarcoidose, com nefrite, pericardite, até um quadro de Takayasu-like, com arterite de grandes artérias. Então, a gente tem uma inflamação granulomatose, com a disfunção do macrófago. Até o momento, não tem nenhuma terapia alvo
que é totalmente eficaz, né? Mas a gente tem um aumento da sinalização da via NF-κB e o tratamento pode ser feito com corticoide, imunossupressores e o bloqueio do TNF. Além disso, as doenças também associadas a essa via tem uma hiperativação constitutiva dessa via da NF-κB. A gente tem uma estimulação tanto da interleucina 1 ou do TNF, a gente tem as ubiquitinopatias, que é a utulina e a proteína A20, que são deubictinases, né? Então, elas servem como marcação de proteínas para serem metabolizadas. Então, há insuficiência do A20, que é também conhecida como BC monogênica, mutação desse gene, TNF-A1P3, tem uma hiperativação dessa via do inflamassoma, da NF-κB, do TNF, também da JAK-STAT. Então, na verdade, é uma miscelânea de inflamação com autoimunidade. Essa inflamação geralmente acontece precocemente, com febre, úlceras orais e genitais, simulando um quadro mesmo de BC. Pode ter as outras manifestações de BC, com alterações oculares, sistema nervoso central, artrite, eritema nodoso, há aumento dos autoanticorpos e outros fenótipos além do BC já foram descritos, como lupus-like, artrite idiopática juvenil, linfoproliferação, por exemplo, ALPS, com uma síndrome linfoproliferativa autoimune, e até do enter-UBC, como quadro tipo doença inflamatória intestinal. O tratamento, os quadros mais cutâneos, mucosos com colchicina, mas a gente pode necessitar do anti-TNF, do bloqueio também da interleucina 1 e até inibidores da jannoquinase. E a otolupenia, que seria a horas, que é um fenótipo muito parecido com Kendall, que é uma interferonopatia, porque ela cursa com paniculite, lipodistrofia. Na verdade, uma mutação do gene que codifica essa proteína, otulina. Além dessas lesões cutâneas, a gente pode ter vasculite, dor abdominal, artrite, diarreia e linfoproliferação com linfadenopatia. Também o tratamento semelhante à proinsuficiência A20, com imunossupressores, anti-interleucina 1, anti-interleucina 6, bloqueada também, anti-TNF e os inibidores do JAK. As doenças, outras doenças inflamatórias, a gente vai passar agora para as interferonopatias, então, na via de sinalização do interferon, a gente tem, na verdade, um hiperestímulo, né, do receptor do interferon e, na verdade, uma hipersinalização dessa via JAK-STAT, que vai até, então, o núcleo celular e aumenta, na verdade, a estimulação dos genes associados à sinalização do interferon. Isso é muito importante porque, na verdade, ela faz um feedback positivo. Então, esse interferon produzido, ele, na verdade, ele vai hiperestimular de novo por conexão com o seu receptor. Então, uma via de feedback positivo da própria célula e das outras células também, com esse interferon hipersinalizado. Tá? Então, a gente vai ver aí as doenças por acúmulo anormal ou sensores nucleicos anormais, a síndrome Sting e Copa, né, e a Aicardi-Gutierrez e as proteasomopatias por disfunção do proteasoma. Então, Yanni Cron descreveu em 2011 esse grupo de erros inatos da imunidade em que você tem sinalização aumentada do interferon, causando uma resposta inflamatória sistêmica em órgãos-alvos que têm um início precoce na vida, né? Então, a gente tem, isso acontece tanto por sensores antivirais, são ativados por esses ácidos nucleicos self, associados à falha de distinguir entre self e não self, e existe, então, um metabolismo desregulado dessa via de metabolismo desses ácidos nucleicos. Ou por uma sinalização anormal, né, dos receptores de interferon, e aí a gente tem o STING, né, que é um adaptador que, na verdade, ele faz uma hiperestimulação, um sinal regulador positivo da via do interferon, ou por diminuição da inibição dos inibidores dessa via, ou por disfunção dos proteassomas, né? Então, que, na verdade, são vias, então, que vão aumentar a produção do interferon
ou aumentar a sinalização do interferon. E elas vão causar alterações cutâneas, alterações pulmonares, doença intersticial pulmonar, pânico lítico com lipodistrofia, artrite idiopática familiar-like e eventos trombóticos precoces. Tá? Então, as manifestações das interferonopatias, principalmente, né, que a gente tem essa tríade, pele, sistema nervoso central e pulmão, é muito importante. Na pele, a gente tem exantema, paniculite, lipodistrofia, vasculopatia, Renault, Livia, úlceras tipo Tilleben, perniose, né, perda, inclusive, com amputação dos dedos. O quadro do sistema nervoso central, meningoencefalites, calcificações, alterações da substância branca, microcefalia, atrofias cerebral e cerebelar, alterações de retardo cognitivo, espasticidade, plegias e vasculites. No pulmão, a gente tem doença intersticial pulmonar, fibrose, hipertensão pulmonar, a proteinose e os quadros de hemorragia pulmonar. E nos ossos e articulações, miosite, atrofia, artrite, as contraturas, inclusive, simulando um quadro de Charcot, osteoporose, displasias e retardos de crescimento. Além disso, outras manifestações podem estar presentes, metabólicas, hepáticas na hepatite autoimune, hematológicas, como citopenias, produção de autoanticorpos e alterações oculares, como glaucoma, retinopatia, episclerite, até ceratite. Então, as interferonopatias causadas por um acúmulo de ácidos nucleicos self, a gente tem um protótipo da síndrome de Aicardi-Goutieres, tem uma grande heterogeneidade genética já hoje descrita, 9 tipos de Aicardi-Goutieres, de 1 até 9, com vários genes descritos, várias mutações em vários genes diferentes, dando, no entanto, um fenótipo similar, que é uma encefalopatia inflamatória, com atrofia cerebral, microcefalia, calcificações e alterações da substância branca, simulando muito quadro de TORCH, de uma infecção congênita, né? Isso a gente tem nas infecções congênitas, a gente tem o acúmulo de ácido nucleico viral, né? Fazendo então uma sinalização aumentada dos sensores de ácido nucleico, ativação desse sistema imune de sinalização pelo interferon alfa, causando então uma encefalopatia, já que o interferon e essa encefalopatia com uma assinatura do interferon, causando um feedback positivo, causa um quadro, então, progressivo. Isso, a gente tem um quadro de TORCH clássico. No quadro do Aicardi-Goutieres, o que a gente tem? A gente tem, são mutações no gene responsável pelo metabolismo desses ácidos nucleicos, a gente tem um acúmulo, né, desses ácidos nucleicos, causando, então, essa via de ativação de encefalopatia, então, chamado então de pseudoTORCH. Além da encefalopatia, lesões cutâneas, né, simulando as lesões, podem ser até lupus-like, com racha malar, alterações de mucosa, e as mais características, que é o livedo reticular e as lesões de perniose, que são as lesões Tilleben. A gente tem quadros de autoimunidade, né, com autoanticorpos, produção de autoanticorpos, produzindo um quadro de síndrome lupus-like. Outras mutações nas vias de sensores do DNA, RNA, podem causar também quadros de displasias esqueléticas, né, associados a um quadro de autoimunidade, um quadro de desregulação imune. Então, a gente tem a síndrome de Singleton-Merten, que é um fenótipo variado, com displasias esqueléticas dentárias associadas à calcificação da aorta, glaucoma e psoríase, e as espondilo-encondrodisplasias, que é o SPEND, uma mutação no gene que codifica a fosfatase ácida, e causa, além da displasia óssea, calcificações cerebrais de regulação imune, né, simulando os quadros de Sjögren, polimiosite, hipotiroidismo, quadros com desregulação imune e autoanticorpos. Além disso, uma autoativação, então, assim, uma ativação aumentada causada por uma mutação do gene TMEM, com ganho de função que codifica o STING, que na verdade é um adaptador
dessa via de sinalização, um ativador dessa via de sinalização do interferon, ela também causa uma doença, que é uma vasculite grave de pequenos vasos da derme, de início bem precoce, já latente, associado a até gangrena das extremidades e com predomínio acral, né, narizinho, orelhas, associada à doença intersticial pulmonar e com presença de autoanticorpos. Essa doença pulmonar é de uma evolução grave e progressiva. A síndrome COPA, na verdade, então, é como se fosse o contrário, né, do STING. Você tem uma mutação no regulador negativo da sinalização, então você perde o regulador negativo, essa via de sinalização diminui a inibição e ela fica hipersinalizada. Então, uma doença que é caracterizada por uma doença intersticial pulmonar, né, principalmente hemorragia pulmonar recorrente, associada à poliartrite. O fator reumatoide geralmente é positivo, anti-CCP positivo, com também presença de outros autoanticorpos, como fator antinuclear e o ANCA, tá? Além de fenótipos autoimunes. A gente pode ter glomerulonefrite e até alterações de tireoide. Então, SAVE e COPA, na verdade, são fenótipos, tem uma superposição de fenótipos, né? Mas SAVE, que é hipersinalização do STING, a doença intestinal pulmonar é muito mais frequente do que os quadros de hemorragia pulmonar alveolar que estão presentes na COPA. No SAVE, a gente tem essas doenças acrais, né, essas vasculopatias graves das extremidades, enquanto na COPA a gente tem mais quadros articulares, né, quadros de poliartrite e acometimento renal. Uma outra mutação que foi descrita recentemente é o ATA3A, que é uma mutação na membrana do DNA mitocondrial. Você tem também uma hiperativação da sinalização do interferon 1 e um fenótipo muito semelhante à esclerose sistêmica light, com aumento de interferon no sangue e nos fibroblásticos, dando então aspecto na biópsia muito semelhante à esclerose sistêmica progressiva, e o fenótipo clínico também, o endurecimento da pele, aquelas mãos em garras, alterações de extremidade, inclusive com aumento de fibrose, né? Outros fenótipos autoimunes também associados à mutação do ATA3A, que é vitiligo e tiroidite, deficiência de GH, uma baixa estatura, e ela também apresenta aquelas encefalopatias, calcificações de glândula da base e espasticidade que a gente vê na síndrome de Aicardi-Goutieres. Por fim, as interferonopatias com alteração do proteassoma, um defeito molecular do proteassoma, né, que na verdade, é um complexo multimédico que é feito como se fosse um metabolizador dessas proteínas marcadas, das proteínas ubiquitinadas, né? Então, são proteínas que são marcadas para sofrerem degradação. Então, um defeito nesse proteassoma causa um estresse proteotóxico dentro da célula com estresse intracelular, causando, então, um aumento dessas vias de sinalização da inflamação, principalmente com sinalização do aumento do interferon 1. Então, a gente tem as proteassomopatias, Kendall, né, que foi inicialmente descrita como uma dermatose neutrofílica com lipodistrofia associada à temperatura elevada, à febre, né? A gente foi descrita inicialmente com perda de função do gene PSMB8, caracterizado por febre, eritema nodular, paniculite, lipodistrofia e retardo de crescimento, mas hoje a gente já tem várias mutações no proteassoma descritas, então a gente já tem proteassomopatias 1, 2, 3, 4 e 5, com várias mutações já descritas em homozigose, heterozigose composta ou até digênica. E, na verdade, o que caracteriza, né, Kendall, dos outros quadros que foram descritos em outros locais, por exemplo, como na caixa de Shimura, JMP, JAS, é o tempo de duração de doença. Então, na verdade, são fenótipos de progressão
progressão da doença, né? Que você vai ter contraturas, artropatia, atrofia muscular, calcinose, calcificação de glândulos da base, à medida que esse quadro for progredindo sem você fazer intervenção de tratamento. O tratamento das interferonopatias, a gente tem como alvo o receptor do interferon, né, que é uma pequena molécula, que é o anifrolumab, ou através da inibição da via dos ânos-quinase, que são os JAK inibidores, com tofacitinib, ruxolitinib e o baricitinib. Nos casos da cardiomutiase, parece estar se tentando, né, existe um trial aí com os inibidores da transcriptase reversa, que seriam aquelas que inibiriam, então, a transcrição do RNA para o DNA, diminuindo, então, o acúmulo de DNA. Esse tratamento, então, é eficaz na redução desses biomarcadores, na sinalização do interferon, reduz o dano orgânico, recupera o crescimento. A resposta foi melhor em Kendall, mas a gente tem resposta também em SAVE, por exemplo, a gente vê aqui nas fotos, e reduz, no entanto, né, tem um efeito adverso que ele reduz a resposta às infecções. Então, é preciso a gente estar atento para as infecções oportunistas, principalmente pelo zoster, aspergilose, infecções bacterianas invasivas e a infecção pelo BK vírus, que pode causar uma nefropatia. O diagnóstico diferencial desse fenótipo, Kendall-like, né, foram descritas duas doenças que se assemelham muito a Kendall, tá? Que é uma mutação do IKBKG do NEMO, tá? Que é o NDAS. Essa mutação causa um quadro de paniculite, artrite, associado à febre, já de início no lactente, mas ele tem outros comemorativos que você não tem no Kendall associado à mutação do proteassoma, por exemplo, uveíte, hepatospleno, hepatopatia, alterações do sistema nervoso central, citopenia e quadros até de displasia ectodérmica, com alterações da dentição. E uma outra também doença que foi associada ao fenótipo Kendall, né, porque também tem paniculite e lipodistrofia, é o SAND9R, que é uma doença associada também, que pode ter um racho necrosante, um racho muito difícil de tratar, né, com alterações também do sistema nervoso central, calcificações, atrofias, alterações da substância branca, hipertransaminasemia, citopenia, e esse causa uma doença intersticial pulmonar, que a gente não vê também no Kendall da mutação do proteassoma. E, por fim, então a gente viu aí, na verdade, um fenótipo Kendall ser causado por várias mutações de genes do proteassoma, né? São vários PRAs de 1 a 5, e a gente vê Kendall como um fenótipo associado a mutações até fora da via do interferon, por exemplo, o NF-κB. E a gente vê agora, DADA2 é um outro polo, né? A gente vê, então, um gene causando vários fenótipos diferentes, né? Então, a deficiência da deaminase 2, mutação do CER, do ADA2, causando um fenótipo que pode ser um fenótipo inflamatório vascular, que se parece muito com a poliarterite nodosa monogênica, causando vasculopatia e acidente vascular encefálico. Pode até ter um fenótipo parecido também com lupus-like, com presença de vários autoanticorpos. Um outro fenótipo que você tem basicamente a imunodeficiência, uma desregulação imune, tanto com comprometimento da célula B, o hipoglobulinemia, como deficiência da célula T, e até linfoproliferação. Então, você tem citopenias e quadros de citopenias, que seria o fenótipo hematológico, com falência da medula óssea, e até linfocistose hematofagocítica, e um quadro também de linfoproliferação simulando uma síndrome linfoproliferativa autoimune-like. Então, a gente vê aí um gene dando vários fenótipos, e esses fenótipos podem estar ou não combinados, né? O tratamento é feito com bloqueio do TNF, tá? Em 15 pacientes no fenótipo vascular houve uma prevenção importante dos acidentes vasculares encefálicos.
Mas esses fenótipos mais graves, como desregulação imune e hematológicos, elas, na verdade, o transplante de célula-tronco é a principal forma de curar a doença. Tá? Então, depois disso tudo, eu peço desculpas pelo longo tempo de vocês que eu tomei, a gente vê que 40% a 60% dos pacientes com fenótipos típicos não se chega a um diagnóstico definitivo molecular, um diagnóstico genético, caracterizando, então, um grupo de doenças sistêmicas autoinflamatórias indiferenciadas ou indefinidas, né? Mas essas doenças, em algum momento, pode ser que a descoberta de novas mutações, de novos mecanismos patogênicos, um espectro realmente em expansão, um novo horizonte que a gente vê agora de imunorregulação, com uma grande variabilidade clínica e genética. Então, pode ser que, em algum momento, essas doenças indiferenciadas entrem nesses grupos já conhecidos de doenças monogênicas, de desregulação imune, e até nas poligênicas, a gente viu aí que já tem doenças causadas por mutações em 2 genes de autoinflamação, né? Por exemplo, aquela que eu falei, TRAP1. Então, concluindo, né? O que é importante como sinal de alerta para a gente pensar nesse espectro de doenças autoinflamatórias? É o início precoce dessas doenças, a associação de quadros clínicos, a superposição de quadros clínicos com surtos de inflamação, o diagnóstico de doenças autoimunes múltiplas no mesmo paciente, com um grande número de autoanticorpos, por exemplo, diferentes, a suscetibilidade às infecções e até uma predisposição ao aparecimento de neoplasias precocemente, e também a presença de atopia. Hoje a gente vê aí também que faz parte de um quadro de desregulação imune. A presença da história familiar, lembrar sempre que nem sempre a penetrância, a gravidade nessa família é igual, o fenótipo é igual, então você pode ter fenótipos pouco sintomáticos, né, meio escondidos. O sexo masculino, então a gente vê que meninos lactentes, de baixa idade, com fenótipos autoimunes, a gente deve sempre pensar num quadro de uma desregulação imune. A mortalidade causada pelo dano orgânico e por malignidade precocemente na vida também deve ser um sinal de alerta para essas doenças de desregulação imune. Então, desculpa, obrigada aí por você, quem resistiu a isso tudo. Era muita coisa para falar, eu queria assim, fazer uma atualização dessas doenças que foram recentemente descritas, e aí eu acho que se alguém tiver alguma pergunta, ou o Rodrigo quiser fazer alguma observação. Rodrigo? Rodrigo? Oi, gente. Você ainda resistiu aí? Oi, entrou. Gente, eu não... a 8h30, né? Não sei se alguém deve ter alguma pergunta. Assim, realmente a aula é enorme. Eu não sei como é que a gente consegue organizar o raciocínio para pensar em alguma dessas doenças. Né? Queria te perguntar, eu acho que tem assim, existe algum lugar, um site específico onde a gente consiga jogar os sintomas, né, as características, tentar cruzar com as possibilidades dessas autoinflamatórias? Sim, sim, Rodrigo. Hoje a gente tem, na verdade, uma amplificação, né, desses quadros, e os exomas, na verdade, eles dão, às vezes, um diagnóstico muito amplo, você não consegue chegar a um diagnóstico definitivo, né? E existe, então, um quadro que a gente chama de você fazer a análise desse exoma em sílico, quer dizer, com base de dados, né? Então, a gente tem vários sites, vários programas que você pode se inscrever com base de dados, colocando esses sinais e sintomas, associar com as variantes que você acha, às vezes variantes de significado ou variantes não patogênicas no seu exoma, né, que você encontra do seu paciente, que você coloca nessa base de dados. Existem várias bases de dados, tá?
mas a gente tem anfíveros, por exemplo, tem uma outra base de dados também do NIH, tá? E que a gente pode entrar com isso daí. A gente chama isso, então, de uma análise em né? Associada à análise do exoma simples, você faz uma análise em sílica. Você faz uma análise que você pega coisas que não foram conclusivas naquele seu exoma do seu paciente e tenta analisar numa base de dados enorme, enorme, muito grande. O computador só vai te ajudar nisso mesmo. Então, gente, alguém tem alguma pergunta ou parabenizando? Uma pergunta específica para a Marta? Alguma... Não, Marta, só pessoal falando que quando tiver alguma suspeita, vai mandar. A gente faz isso o tempo inteiro. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente chama a Marta. Realmente, só a Marta para juntar isso. Oi, Adri. Martinha, recentemente eu mandei uma nossa dos servidores para Marta, porque eu falei, eu não sei mais o que eu penso para essa menina. Estamos esperando o exoma de novo, né, Marta? Para a gente pensar. Mas aí a Marta vem com aquela humildade dela, que ela fala assim, Adria, eu pensei numa doença nova, que tem assim, uma semana que eu li alguma coisa sobre essa doença, aí você se sente assim, cara, eu tinha que ter falado com a Marta antes. Porque é impressionante como é que ela sempre está com tudo muito fresco na cabeça. Eu, assim, foi muito triste que eu consegui entrar muito atrasada na aula, tá? Que estava trabalhando até agora, mas está gravada, não está a aula. Vou assistir com o maior carinho, porque é muita coisa. E, Marta, parabéns, você tem uma facilidade para falar dessa sopa de autoinflamatórias e de tudo que a gente vê. Obrigada por tudo sempre, viu? A Adriana lembrou uma coisa legal, assim, essa paciente que ela mandou, ela já tem um exoma realizado há algum tempo, né, que foi um exoma, na verdade, inconclusivo, mas que, aquilo que a gente falou, a vantagem de você fazer o exoma em relação ao painel genético é que esse exoma pode ser reavaliado, né, de 2 em 2 anos você reavalia. Isso é super importante porque a gente viu aí que quantas doenças não foram descritas de 2021 para 2022, né? Então, várias mutações novas foram descritas, então, a importância de você estar reanalisando esse seu exoma, não desistir, né? Na verdade, assim, não deixar de tratar o fenótipo, eu acho que é muito importante identificar um fenótipo, identificar, por exemplo, uma sinalização de citocinas que você deve bloquear, que seja mais compatível com aquele fenótipo, mas ter aquele exoma guardado e você reanalisar a cada 2 a 2 anos se você não concluiu ainda o seu diagnóstico molecular. Alguma outra pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Não, né? A gente pode encerrar então, né, gente? Adriana, podemos? Podemos sim. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Marta. Obrigada a todos que assistiram. Foi ótimo, Marta, super completo. A gente precisa rever várias vezes. Ainda bem que temos você lá no PPMG, eu sou privilegiada. A gente agora, 40 pessoas, né, no máximo, de férias, né, viajando.